demais, cara. Você fica afastado, eu sei como é que é, você também deve ficar bastante afastado da sua família aí, né? Ah, fico. Tipo, minha sogra mora no Goiás e meu pai, ele mora. Eu comprei uma fazendinha lá no interior do Paraná, um paraíso. Pô, vou te mandar umas fotos pra ver. Cara, Poxa, legal, cara. o tempo Legal. que eu tenho, assim, cara, eu vou lá e tem uma arinha lá que eu gosto de botar o pé e pegar aquela brisa. Eu adoro andar a cavalo, é meu hobby, Ó, cara. Adoro. É legal, Silvio. do interior também é legal, né? Eu gosto demais do interior, tá doido? É legal demais aqui, pô. Aqui é outro clima, é mais clima mais de boa, assim, bem legal, É, diferente da capital, da loucura da capital. eu falo para minha esposa, para os amigos, né? Eu falo, quanto mais eu moro na capital, mais me convenço que o interior é o lugar do cara viver, né, cara? É Com outro mundo. certeza. É tranquilidade demais, pô. Mas vamos lá. É por aí. Mas vamos lá, então. Na aula passada, a gente falou sobre os processos de soldagem, né? Falamos sobre as máquinas, né? Todas que desenvolvem o processo de soldagem, desde a Oxigás, que é uma máquina que é bem diferente de todas as outras, né? Até a de arco submerso, né? Que é uma máquina de soldagem já bem industrial, né? Pesada, Sim. né? Que mostrei o vídeo lá para a gente entender como era o processo. E agora a gente vai para os processos de conformação mecânica, tá? Aí eu separei isso aí para a gente não poder também atropelar, para a gente ter um pouquinho da noção de como acontece a conformação mecânica em nível micro, né? Para depois a gente ir para o macro. Então, o que eu falo nível micro é o que que acontece. Lembra que aquela primeira aula que a gente estudou de fundição, a gente falava sobre estrutura cristalina, de como aquela analogia que eu fiz lá da vizinhança, né? Como é que se aglutina para formar o grão, aí desse grão forma massa sólida. Agora a gente também vai fazer essa pegada de ir lá na parte micro, da parte de ciência dos materiais, para entender como é que um material metálico ele é deformado, toma forma, e quais são as formas que ele pode ser deformado, né? Vamos falar de trabalho a frio, trabalho a morno, trabalho a quente, e quais são as características de cada um, tá bom? Certo. Então, primeiro vamos nos posicionar, Doutor, né? eu só queria Oi. tirar uma dúvida lá. Eu mandei o trabalho e depois eu estudando ele, né? A atividade que você pediu. E aí, cara, o meu eu mandei, porque todas as pesquisas, quando eu falo da solda, eu escolhi solda MIG e eletrodo revestido. Você falou, Silvio, faz e compara um com o outro, né? O que traz de benefício As um, vantagens e essas desvantagens. vantagens. Só que toda pesquisa que eu vou lá, ele fala MIG. E aí, MIG e MAG. E aí, só que eu coloquei só matéria de MIG, porque ele chama, tudo que eu achei só fala MIG. Porque cada um tem o seu processo, né? O Você metal entendeu que a inerte, diferença de MIG e entendi. MAG é só a É questão do do gás, né? inerte e do outro que não é, é isso. Isso aí eu entendi. Um é inerte e o outro É ativo. ativo. Então, isso está bem claro. Eu até fui ali nas máquinas, olhar elas trabalhando, fiquei observando e tal. Tranquilo. Só que eu só acho MIG, então não vai ser confuso, né? Porque eu escrevi só MIG, eu não escrevi MIG e MAG. Em todo lugar que você pesquisa, Tranquilo, tá lá tranquilo. MIG e MAG. Porra, mas É é porque a diferente. diferença, a máquina é a mesma. O gás de trabalho que modifica o nome, entendeu? Modifica. MIG e MAG. Isso. Não, isso aí tá Entendeu? muito claro, muito tranquilo para mim. Beleza, então, Matheus. Vamos lá. Tranquilo. Bem, essa aqui, o slide importante para a gente entender onde a gente está, né? A gente estava na parte de soldagem, ó. A gente já viu fundição, né? Que foi a nossa primeira aula. Vimos usinagem, vimos soldagem e hoje a gente está aí, ó, em conformação. Quais são os processos que a gente vai tangenciar? Laminação, extrusão, Consegue trefilamento, expandir mais a tela, Matheus? consigo. Ah, tá, porque os 42 aqui danou, tem que usar óculos e eu tô sem óculos aqui. É, Aí, agora fechou. ótimo, beleza. Não, de boa, fica Então de aí boa. a gente tem laminação, extrusão, trefilamento, forjamento, estampagem, certo? Então são vários processos que a gente tem que desenvolver para dar características diferentes aos nossos materiais metálicos. E a gente está falando o tempo todo de materiais metálicos. Vai ter uma aula lá para o fim que a gente vai falar rapidamente da conformação de materiais plásticos, né? Porque como a gente já falou, né, a engenharia de produção também precisa saber um pouco. Vai que um dia, né, o estudante de engenharia de produção tem que trabalhar numa Braskem na vida, né? E trabalhar com essa parte de processamento de materiais poliméricos. Mas é o pesadão mesmo, a parte de materiais metálicos, que é utilizado em estruturas, a gente tem que dar um pouquinho mais de peso, certo? Então vamos lá. Como eu falei, antes da gente entrar de cabeça, falar de laminação, extrusão, trefilamento, forjamento, estampagem, né?
a gente vai dar uma voltada, entender mesmo o conceito e ir lá na ciência dos materiais. Mas é importante a gente saber que o que define, né, esses processos, né, é o projeto que o seu cliente requisita. Então, como qualquer coisa, a gente vai precisar saber os requisitos do cliente para identificar qual tipo de processo adequado aplicar naquele material, para que ele tenha, né, depois disso, as configurações que o seu cliente pede. Beleza? Então, assim, quando a gente fala de conformação mecânica, a gente vai estar submetendo o material a determinados tipos de esforços, certo? Que vão conferir uma melhoria das propriedades mecânicas daquele material. Então, quais são esses processos, professor? O forjamento primeiro. Vamos falar um pouco desse forjamento. É um processo que a gente chama de compressão direta. Né? Se você for pensar um pouquinho, vamos fazer, né, um throwback, né? Vamos voltar alguns anos, né, alguns séculos atrás. A gente sabe que o processo de forjamento foi bastante utilizado. A gente tem uma evolução, né, da descoberta e da utilização de materiais desde lá da idade da pedra. Então a gente utilizava pedra, depois começou a utilizar a pedra polida, né? Começou pedra lascada, pedra polida, foi evoluindo, a gente descobriu que existiam materiais metálicos que tinham propriedades diferentes, começamos a utilizar aqueles materiais metálicos e depois a gente começou a dominar as práticas de processamento. Isso tudo foi um processo bem longo, bem lento, né? Então a gente pegou lá, achamos um tipo de material lá na terra que estava lá na escavação, bronze. Pô, material dúctil, né? Dá para a gente conformar ele. Achamos o ferro, um material que dá para a gente conformar e tal. E aí a gente foi desenvolvendo processos de fabricação para melhorar, né? Então o cara fez lá a primeira espada, fez a primeira espada e chegou e identificou que, pô, essa espada aqui ela não tá legal. Uma outra pessoa fez uma espada melhor que conseguiu ter melhor resistência ao impacto e etc. E aí, o processo de forjamento na época da Idade Média, na época da expansão da civilização, né? Onde a gente fala que o territorialismo era muito importante, precisava de muitas guerras, na época das cruzadas também. Então, a gente teve essa expansão do processamento de materiais metálicos, principalmente, desembestado, né? Desempenhado em relação às guerras. Então, a gente teve esse primeiro momento, né? Depois chegou a Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar daqui a pouco. Então, o processo de forjamento foi um dos primeiros processos, né? Mais importantes de conformação dos metais. Então, você vê lá, não sei se você assiste, Silvio, mas eu gosto muito de filmes de guerra, né? E sempre tem um cara lá, né? Que na língua inglesa, o cara chama de Smith, né? Que é o cara que fazia trabalha na parte de forjamento, né? Trabalha lá, tinha a sua oficina de fazer forjamento, utilizava para fazer peças para guerra, Fundição, né? né? Armaduras, escudos. É, Oi? as fundições, né? Isso. Então, essa aí foi uma dos primeiros processos mecânicos de conformação. Eles entendiam o que acontecia de forma micro. Existia a ciência dos materiais naquela época? Não. Mas eles, por experimentação, eles entendiam que quando eles levavam aquele determinado material metálico para uma determinada temperatura, levava ele ao rubro, né? E fazia o alongamento dos grãos. O que eles estão fazendo ali? Batendo, que ele batia na espada. O que ele está fazendo ali? Ele está alongando os grãos. A gente sabe que os materiais metálicos, eles têm grãos dentro. Se a gente for analisar no microscópio de varredura, a gente vai ver grãos. Então ele está pegando o grão e fazendo um alongamento. Aí ele está melhorando a propriedade mecânica daquele material. Só que tem que entender que tudo é um trade-off. Lembra que eu falei dessa palavra para você? Que você precisava aprender e levar para a vida toda? O trade-off. O que é o trade-off? Sempre o que você está fazendo, ele vai trazer alguma. Traz um benefício, mas também traz um contraponto, como tudo na vida. Então, o que eles fazem ali do forjamento vai trazer uma melhora da propriedade mecânica em relação a uma dimensão. Quando eu falo uma dimensão, vamos lá, a gente tem o eixo X, Y e Z, né, em 3 dimensões. Então, se ele está alongando o grão, ele está alongando o grão no sentido longitudinal, mas no transversal ele ficava enfraquecido. Não à toa que você percebe que existe a quebra
uma espada e tal, quando você bate assim, se você bater ela contra o chão, ela vai quebrar, porque ela fica frágil em um das dimensões. Vamos supor, na dimensão Y, né? E ela fica mais forte na dimensão X, que é aquela dimensão que você vai lá furar o cara, né? Tá furando. Então, esse foi o primeiro processo importante, né, de conformação dos materiais metálicos, que é o processo de forjamento, que ainda é utilizado. Tem até uma série no NetGeo, né, que a galera faz forjamento de faca, de espada, de sabre não, de lâminas, de tudo. Então é muito interessante. E é uma compressão que a gente chama de compressão direta. Então lembra de todos aqueles esforços, não sei se você lembra da resistência dos materiais, você deve ter estudado. Mas a gente tem 5 principais esforços, né? Compressão, tração, cisalhamento, não é isso? Flambagem e... Tá faltando um. Compressão, tração, cisalhamento, flambagem e... Estou esquecendo de um aqui. Mas tem mais um, certo? Então, a gente tem esses esforços, e dependendo desses esforços, você vai gerar uma determinada melhoria na propriedade mecânica. Então, compressão direta, a gente tem a laminação e forjamento. Laminação. O que é essa laminação? Para que se faz uma laminação, né? 2 motivos. Primeiro, para diminuir a seção transversal do material metálico e aumentar a seção longitudinal, né? Quais são os tipos de peças que a gente tem, né, do processo de laminação? Principalmente chapas, é isso? Então, você quer uma chapa, se você pegar uma barra, a gente está voltando para as aulas práticas, né? Um dos focos meus vai ser isso. A gente tentar observar a diferença, né, da composição, se a gente conseguir lá o microscópio que eu solicitei, a gente vê a diferença desses grãos. Pegar uma chapa e uma barra, para você entender a diferença do que um processo faz com a estrutura cristalina de um metal. Então, se pegar uma chapa, você vai ver que os grãos vão estar todos achatados. Por quê? Porque você está fazendo uma parte de compressão, né? Você está fazendo uma compressão direta naquele negócio. Então, aquilo que era uma barra, você vai estar ali comprimindo. Outra coisa importante, Silvio, que eu falo sempre, que puxo sempre, é a questão de você saber quais são os tipos de metais que você pode levar a determinado tipo de processo. Um processo de laminação mesmo, você não vai levar um ferro duro, um ferro puro, para fazer um processo de laminação. Você vai gastar muita energia para fazer. Por que eu estou falando isso? Porque os processos de laminação geralmente são processos que a gente chama de trabalho a frio, né? Você não vê um processo de laminação a quente. E tem uma explicação para isso. Quando você faz o processo a quente, atrapalha a questão da conformação do grão, que você quer que o grão fique alongado. Que isso melhora a propriedade mecânica naquele determinado sentido, certo? Então a laminação é isso. Eu achei que é por conta da deformação, professor. Não do grão, mas que a peça você não conseguiria. Mas é isso que eu estou te falando, tem a ver também. Porque se você pega uma peça, certo? E ele faz um trabalho a quente nela e tenta laminar ela. O grão, ele não vai. O grão ele precisa ser grão. Porque quando você leva, que a gente vai falar daqui a pouco do processo de recristalização. Quando você está no trabalho a quente, o processo de recristalização ele não existe. Certo? Só se você diminuir a temperatura. Porque o processo de recristalização ele precisa dessa diminuição da temperatura. Estava até dando aula de materiais de construção mecânica para os meus alunos sobre isso, falando sobre todos esses processos, né, de revenimento, têmpera, né, que a gente precisa dar para a peça, para gerar martensita, perlita, bainita, todos esses tipos de microestruturas que o ferro carbono, né, o sistema ferro-carbono gera, né? Sementita, né? É uma porrada de coisa que aí não é mais da engenharia de produção, Silvio, já é da engenharia mecânica. Você não vai ver um engenheiro de produção sabendo falar de todas essas microestruturas do sistema ferro-carbono, né? Que são uma porrada. Martensita, perlita, austenita. Você já ouviu falar? Eu vi pouco, mas eu conheço um professor de produção que fala. Tem que estar preparado, né? Então, essas microestruturas são importantes
e principalmente por conta do sistema ferro-carbono ser o mais utilizado, né, para estruturas, né? Você vai falar, o sistema ferro-carbono é o aço, né? Falando vulgarmente, né? É o aço. Dependendo da composição de carbono, você vai ter uma determinada nomenclatura para o ferro-carbono, né? Para o sistema ferro-carbono. E, por exemplo, na composição 0,77% de carbono, a gente tem o que é chamado de aço eutetóide. Esse aço eutetóide, ele é chamado de aço porque ele tem nessa composição de carbono, ele tem essas variações de microestrutura. Só nessa composição de carbono, 0,77%, se você variar a temperatura de 725 graus para baixo, né? Você eleva a 725 graus e depois você vem diminuindo a temperatura para fazer os processos de surgir essas microestruturas. Vai de austenita. A austenita, ela vai virar perlita, que é sementita mais ferrita, e aí você vai descendo mais, ela vai virar baianita, depois de baianita ela vai virar martensita, que a martensita já é um aço bem duro, duro mesmo, com a maleabilidade e a dutilidade muito já comprometida. Mas a gente sabe que com os processos, que é o que a gente está estudando aqui agora, com os processos de fabricação, de conformação, a gente pode dar mais dutilidade a ele, certo? Por exemplo, fazendo uma têmpera e um revenimento ou fazendo o que é mais comum, que é chamado da martêmpera, né? Que já é um processo bem mais complexo. Então, gente, o que eu estou falando é o seguinte, o material metálico que a gente fala aqui, pode ser o alumínio, a gente vai ver daqui a pouco um exemplo, né? Alumínio, o aço 1024HR, são materiais comerciais que a gente sabe que já passou por esse processo, e o interessante é você pegar e olhar para o material e dizer, ó, esse material passou por tal processo, ele tem tal propriedade, e por isso eu posso aplicar ele em tal situação. O interessante é isso, você ter essa capacidade de análise técnica daquele material para poder submeter aquele material a uma determinada condição com segurança, entendeu? Porque já pensou o cara pegar ali, não, comprei esse material, botou ali, sem saber de como ele vai se comportar nas diversas situações, diversas condições de carregamento, né? Então é isso. E aí a gente tem um dobramento, muito utilizado também para chapas, né, quando você precisa dobrar aquela chapa na construção de um carro mesmo, é muito utilizada a parte de estampagem, dobramento, que você precisa ter. A questão do dobramento é muito importante, a análise técnica também na parte onde foi dobrado, porque aquela parte ali, ela não vai ser isotrópica. Por que não vai ser isotrópica? Porque naquela parte onde foi feito o dobramento, existe um alongamento do grão. E nessa parte onde houve o alongamento do grão, né, você tem uma fragilidade em uma determinada seção, que é na seção transversal. Só é a pessoa pensar um pouquinho, né? Pô, eu estou dobrando uma coisa. Só você pensar, se eu fico dobrando, desdobrando, que a gente vai ver daqui a pouco no vídeo, dobrando, desdobrando, fazendo um carregamento cíclico daquela determinada estrutura metálica, o que acontece? Ela vai falhar por fadiga cíclica. Não é isso? Ela vai quebrar. Micro fissuras, né? E vai... Isso. Por mais que ela não quebre, ela acaba, determinado aço, dando uma micro fissura, né? Exatamente. Que é a que a gente chama de falha por fadiga, né? Então, fadiga, que a gente tem dois tipos de fadiga principais, né? Na engenharia mecânica, a fadiga mecânica e a fadiga térmica, né? Então é importante. A gente também, a fadiga térmica, você eleva a temperatura baixa, eleva a temperatura baixa, eleva a temperatura baixa, ele vai, em algum momento, perder as características e a propriedade mecânica tão rápido quanto for o número de ciclos dessa variação da temperatura. Certo? A mesma coisa vai para o que a gente está falando da fadiga mecânica. Então, o dobramento a gente tem que ter essa atenção. A gente tem a trefilação, que é parecido com a laminação. A trefilação é um pouco menos comum nos materiais metálicos, mas existe, e mais comum nos materiais poliméricos. Eu falei para você que eu fiz um período de estágio numa empresa de explosivos, já falei para você isso, e lá tinha esse processo de trefilação, mas era a trefilação da capa do cordel detonante, que era de PVC, e tinha lá uma máquina de trefilação, certo? Então essa trefilação, ela vai pegar, por que o nome é trefilação? Porque ela vai pegar nas três dimensões, eixo X, Y e Z,
certo? E vai trefilar, vai empurrar, né? Vai ter uma compressão do material contra uma parede com um furo, e esse diâmetro do furo, ela pode ser um furo com diâmetro, pode ser um furo com um formato quadrado, vai depender da sua necessidade, entendeu? Mas é um processo que a gente chama de compressão indireta, certo? Porque É. aí você vai estar tendo vai estar utilizando a terceira lei de Newton, né? Que é o ação-reação. Então, a mesma força que você está empurrando aquele determinado material, aquela parede bloqueadora, né, contentora, vai estar empurrando ao contrário com a mesma força, a terceira lei de Newton. Pode. E a gente também tem o processo, né, de extrusão. O processo de extrusão, ele é um processo muito parecido com o de trefilação. Aí você está percebendo, você está enxergando aí o processo de extrusão, né? Ele mostrando aqui, você tem uma parte aqui onde você vai ter uma compressão e ele vai estar extrudando o material, certo? E esse processo de extrusão, assim como o processo de estampagem, né, e de estiramento, são muito utilizados no processamento, né, de fabricação de latas de alumínio. Não sei se você já viu, já pode colocar no YouTube quando você vê, é interessantíssimo esse processo. A maioria do processamento de latas é por estiramento. Você tem ali, você coloca uma laminazinha, estampa, bota uma lâmina de alumínio, estampa ela, né? Processo de estampagem, que a galera às vezes fala, processo de estampagem é a mesma coisa do que o embutimento. Basicamente é a mesma coisa. Porque você vai ter uma forma embaixo da lâmina que você colocar. Vamos supor, você bota uma lâmina circular de alumínio, vem uma máquina, bate ali, estampa ela, vai ficar na forma daquele alumínio, aí vai ter um material grosso. Aí vem a máquina e faz o estiramento, ele vem estirando, estirando. Aí aquele tamanho de altura ali, ela vai ficar de acordo com a lata que você quer. E a estampagem também depende do molde que você colocar. Então você estira ela para cima, certo? Esse processo também de estiramento, estampagem, que é a mesma coisa do embutimento, que a galera é só nomenclatura, entendeu, Silvio? Estampagem, embutimento, nomenclatura. No mais o mais é a mesma coisa, certo? Teve até, lembrei agora de uma situação, não sei se é conhecedor de cerveja, mas existia um problema muito sério com um produto por conta de um processo de fabricação. Isso já tem um tempinho, já tem acho que uns 10 anos, que foi um processo de vários lotes da cerveja Brahma Fresh. Você lembra dessa cerveja? Eu acho que eu lembro até desse tema aí. Isso. O que aconteceu? Aconteceu que eles fizeram uma economia que custou muito para o bolso deles. Porque você tem uma quantidade de material para lata de 350 ml, correto? Você vai colocar ali, sei lá, para cada lata você vai utilizar 100 gramas de alumínio. Estou dando um exemplo, eu não sei quanto é que é, não trabalho nessa área, mas 100 gramas de alumínio você vai utilizar para fazer o processo de estampagem, de estiramento para gerar uma latinha de 350 ml. Na concepção deles, eles acharam que aquela espessura da lata, né, da chapa da lata, né, que fosse, que daria, que estava ótimo, que estava legal. E eles acharam que para gelar mais rápido, eles poderiam diminuir mais essa espessura. Então, na concepção deles, o que eles fizeram? Os mesmos 100 gramas que eu boto para uma lata de 350 ml, eu vou botar para de 473 ml, que é o latão, que era o latão de Brahma Fresh. E fizeram isso. A lata gelava mais rápido? Pô, obviamente, né? Se você for lembrar do processo de condução térmica, de troca de calor, você vai entender que se você tem uma chapa com uma espessura menor, são duas variáveis que influenciam no processo de condução térmica, né, da lei de Fourier, que é a espessura e o tempo. Quanto menor a espessura, mais rápido o processo de troca de calor. Então, se você colocou lá no seu congelador, vai gelar mais rápido. Só que aí que estava o problema. Começou a ter furos. A espessura ficou pequena demais, ficou muito diminuta. Então, eles tiveram várias reclamações, vários problemas, porque eles estavam utilizando a mesma quantidade de material para fazer a de 350 e a de 473 ml. Eles estavam tendo uma melhora na margem de lucro, nessa parte de materiais, mas tiveram vários lotes que voltaram, porque furavam. Eu mesmo passei por isso uma vez. Peguei a lata, botava no congelador e a lata furava. Você pegava a lata, derrubava assim, caía rapidinho, ela furava, abria lasco.
Então era um problema muito sério na parte de planejamento da produção, né? E planejamento da produção não, me perdoe, de projeto do produto, né? De projeto do produto. Porque quando você faz um projeto de produto, você tem que ver todas as características dimensionais e ver se aquilo ali é funcional e seguro. E naquele momento não era. Certo? Então, foi um grande problema aí também. Então, esse é mais um processo muito importante, estiragem, embutimento. Sempre lembre, Silvio, os processos eles vão se adequar ao tipo de material metálico também. Como eu já falei, você não vai usar uma laminação num ferro puro, entendeu? É muito difícil porque você vai ter que gerar muita energia, certo? Você já viu assim, isso aqui é chapa de ferro, entendeu? Existe chapa de aço, quando você já fez o processo de tempera, revenimento, ele está ali já processado termicamente, que a gente fala, né? Para ele ir para o processamento mecânico, que é uma coisa muito interessante também, essa parte de processo térmico, processo mecânico e processo químico. Quando eu falo para os meus alunos da profundidade, Silvio, falo para os meus alunos de engenharia mecânica, a profundidade de conhecimento que você tem que ter e o respeito pela profissão que você tem que ter. Não seja superficial, vá mais fundo. Então, aprendi. Então, são muitos processos para você ver. Você olha assim, olhei essa. Tem uma torre lá de resfriamento lá no. Não sei se você já viu, você já foi lá no campus, mas no shopping tem uma torre gigantona lá de resfriamento. Aí eu, esses dias não, um tempo atrás, estava dando carona para um aluno que até já se formou de engenharia mecânica. Falei, você chega a olhar esses materiais e pensar como foi construído, que tipo de material é esse? Aí ele, não, professor. Eu falei, pois é importante você se perguntar, olhar, entra lá, pesquisa, vê esse tipo de material aqui. Entendeu? Muito importante. E aí a gente tem os processos de tração, que eu já falei que o estiramento é um processo, já expliquei o processo de estiramento também, né? Você vai puxar, a lata é feita assim, embutimento e estiramento. Estampa ela, né? Embute, e depois você vem e estira, faz uma tração para ela alongar. Aí, como eu já falei para você, que é um exemplo clássico, quando você estira, você aumenta a resistência mecânica dela em uma seção, que é a seção longitudinal, mas diminui muito a resistência dela na seção transversal. Por isso que é muito fácil você lascar uma lata, né? Se você torcer a lata, você rasgar ela é muito frágil ali, porque ela passou por um processo de estiramento. Já E entra aí a no gente também processo de cisalhamento, né, professor? Quando rasga ela, né? isso, já entra o processo. Aí, assim, não o processo de fabricação de cisalhamento, mas o Uhum. processo de deformação de cisalhamento, que É tem isso isso. também. Uhum. Porque o processo de cisalhamento, o processamento mecânico de cisalhamento existe também, que é aquele que você faz com que você corta mesmo. Você faz. Isso. Existem Tipo tesouras. guilhotina, né? Trabalha com a guilhotina, que é um Oh, processo perfeito, muito perigoso, né? perfeito. A guilhotina, exatamente. Que é mais utilizado para chapas, para você fazer seções, né, em chapas, cortar chapas ali em tamanhos adequados, né? É, E aí você faz o processo de cisalhamento, exatamente. é um processo Você, perigoso, né, professor? Perigoso. quando você utiliza a maquita também, você está cisalhando, né? É. Maquita que a gente fala é o nome da marca, né? Que a maquita Como a ela é gente tem muito esses. mais popular, é igual o Bombril, né? É uma máquina que. Isso, exatamente. E a gente tem aí o embutimento, o cisalhamento, que é o último que a gente ia falar, né? Que é justamente esse de corte, né? Quando você tem uma. Eu falo para os meus alunos, ó, até a questão do nome, né? Cisalhamento. Eu falo para eles entenderem o nome, porque às vezes um nome é fácil de você entender o porquê. Aí eu falo para eles, às vezes eu paro a aula e falo, eu tô viajando muito? Aí eles, não, para ele fica assim olhando. Não, professor, eu quero saber também. Por que que o nome é laminação, beleza, você transformar em algo parecido com lâmina, né? Mas cisalhamento, vem de onde esse nome? Aí eu falo para eles, presta atenção, às vezes a gente tem que buscar lá nas outras línguas. Cisalhamento vem de scissor, que é tesoura em inglês, né? Não, então você vem de cisalhamento, é como se estivesse fazendo um corte, Caramba. certo? Você acredita que eu nunca. E Eu aí, imagino. Eu já sempre faço essa comparação um pouco diferente. Eu tenho um vergalhão, tem um uhum, esforço lateral e ele corta. Puf. Eu sempre faço essa analogia para me poder lembrar do cisalhamento. Ele está na isso. vertical, você tem um esforço lateral que ele corta, ele cisalha. Mas legal essa daí. Agora já vou gravar essa daí, de tesoura. Puta que. É,
Porque, sabe por quê? A língua portuguesa, como a maioria das línguas, né, tem sempre influência de várias outras línguas, né? Então, a gente tem a língua anglo-saxônica, que gerou o inglês, né? O inglês britânico e o inglês americano. A gente vai ter o grego, que influencia também, o latim, que influencia também a nossa língua, né? Então, são essas principais línguas, né? Talvez a gente não tenha tanto influência das línguas asiáticas, né? As asiáticas que têm muita influência das línguas mais do Ocidente. Mas a língua portuguesa, oh meu Deus, tem para tudo quanto é lado aí influência aí. Então a gente tem que ficar ligado. Ajuda na compreensão. Bem, como eu falei, existem as questões para conformação mecânica que estão remetidas às temperaturas. Vamos sempre separar as caixinhas. A gente tem parte mecânica, a parte térmica e a parte química, certo? Então não vai sair disso daí. Os processamentos vão sempre estar voltando a essas três variáveis aí, tá? Então vamos falar um pouco da parte térmica, né? Que é uma parte muito importante, né, do processamento. Então a gente tem trabalho a quente. Essa escala que eu estou botando aí, ó, a escala Kelvin, tá? É de 0 até TF. O que é o TF? Temperatura de fusão do material. Então, se a gente está falando de um trabalho a quente, é um trabalho que vai de 0,5 da temperatura de fusão até a temperatura de fusão. É considerado um trabalho a quente, certo? Então, se o ferro ele funde a 1588 graus Celsius, então a temperatura que a gente vai trabalhar a quente nele é metade dessa temperatura de 1588 graus Celsius, né? Vai dar 700 e alguma coisa, né? 780, alguma coisa assim, 780 graus, né? Desculpa, Celsius não, 780 graus Kelvin, certo? Até a temperatura de fusão dele. Assim, a gente pode falar que é em graus ou em Kelvin, porque a variação na escala termométrica de Kelvin e de Celsius é a mesma, então não tem problema falar dessa questão da variação. Trabalho morno, de 0,3 a 0,5 da temperatura de fusão, correto? E o trabalho a frio é aquele que é executado entre 0, ou seja, temperatura ambiente, né, ou menor que a temperatura ambiente, né, o 0 Kelvin, até 0,3 da temperatura de fusão. Beleza? Então, a gente está utilizando a temperatura de Kelvin, mas como a gente está falando de variação, você percebe, ele está falando de variação, de 0,5 a 1, 0,3 a 0,5. Ele não está falando de uma temperatura em Kelvin. E como a variação da escala termométrica Kelvin-Celsius é a mesma, né? Só muda o ponto de fusão e de ebulição, né? As amarras, né? Da escala termométrica, então não tem problema. É só você entender que eu estou botando o ferro aí como exemplo, né? De 1588 graus Celsius, o ponto de fusão, a gente vai ter aí esse tipo de situação, certo? Então, ó, o trabalho a quente, tá? Para que ele é utilizado geralmente? Principalmente para reduzir os esforços, né, de conformação, que é o que eu falei para você. Se existe uma necessidade de você gerar energia para que você gerar energia térmica para que você diminua a energia mecânica, beleza, você tem que ver como engenheiro de produção pensar e também qual é a finalidade do seu projeto, certo? Porque você tem que fazer esse contrassenso aí, esse balanço para saber, a energia térmica gerada é mais barata do que a energia mecânica que eu vou ter que produzir para conformar o material? Aí você vai ter que ver. Se você aumenta, você está trabalhando a quente nele, obviamente que vai ser muito mais fácil você deformá-lo, conformá-lo da forma E que você também quiser, a certo? questão, não sei se é a palavra correta, mas também a questão de destemperar a peça, né? De repente você consegue conformar a frio, mas se você aquecer até um determinado ponto, ela destempera o tipo de aço. Isso Isso. é Você pode errado que a utilizar. gente ouve? Assim, o contrário de têmpera é revenir, a palavra correta. Então, por exemplo, se você faz uma têmpera da peça, tá? Quando você faz a têmpera da peça, o que que acontece? Você traz dureza para ela. Porque você Certo. eleva ela uma temperatura e depois abaixa ela. Você faz a têmpera. Eu costumo falar para meus alunos assim, como eu falei, eu gosto de analogia. Pega aí um chocolate, porque minha esposa trabalha com isso daí, né? Uhum. Vamos supor que você esteja na Páscoa. Você pega um chocolate em barra. É igualzinho, se vê igual a situação que a gente fala da têmpera e revenimento. Você pega o chocolate em barra e ele está na temperatura ambiente ali. Pega uma textura de um chocolate em barra para você ver. Ele é dúctil, ele é mole, né?
Dependendo da temperatura, ele até derrete na temperatura ambiente. Aí o que você faz? Como é que um chocolate daquele em barra, ele se torna um chocolate duro, quebradiço, do ovo de Páscoa? Já parou para pensar? É. É o mesmo processo que acontece com um material metálico, com uma chapa de aço, por exemplo. Você faz um processo de têmpera. Você pega, e o processo de têmpera, o mais importante é o controle da temperatura. Você pega o material, eleva uma certa temperatura controlada e depois resfria ele em uma determinada velocidade. A velocidade da têmpera também é muito importante. Se você resfriar ele muito rápido ou muito devagar, você não vai atingir o ponto que você quer para ele cristalizar adequadamente, certo? Já passei por isso. Né? Então, quando você faz isso, você leva a uma temperatura, depois abaixa, a temperatura até 100 graus Celsius, se for a gente estiver falando do ferro, né, com carbono. Até 100 graus Celsius. Você tem que elevar bastante a temperatura, até 100 graus Celsius. Depois você desce ali até 700 graus Celsius, depois 500. Devagarzinho você consegue atingir o ponto de têmpera. O que acontece no chocolate é a mesma coisa. Você pega ali, bota na temperatura, marca. Aí tem duas formas de você fazer o resfriamento do chocolate, que é o banho-maria, através de água gelada, ou através de uma superfície, como por exemplo uma mármore, alguma coisa, você joga o chocolate ali e faz a têmpera. Qual é o mais adequado? Quando você faz a têmpera, né, o resfriamento numa superfície, né, de quartzo ou mármore, você vai ver que o resfriamento vai ser mais lento, mais devagar do que você fazer em banho-maria com água gelada, que vai ser mais rápido, certo? Você vai ter dois tipos de cristalizações diferentes. Um com os grãos mais longos, alongados, e outros com os grãos mais curtos, menos alongados, menores, né? Então, o mais rápido vai gerar grãos menores. O mais devagar vai gerar grãos maiores. Isso é a mesma coisa nos materiais metálicos. Aí o que acontece? Quando você resfria devagarzinho, vai lá, você vai dando mais dureza ao material. Ele vai ficando mais duro, porque quanto maior o grão, mais duro é o material. Porque você vai ter muitos dendritos. Né? Aí o que acontece? Quando você vai ver, seu material está duro, você deu dureza a ele. Não, meu material já está temperado aí, meu metal já está temperado. Aí o cara fala, mas eu preciso de utilidade, mais de utilidade, porque eu vou conformar ele vai passar ainda pelo processo de trefilamento. Aí o que você faz? O revenimento. O revenimento você vai levar ele a uma temperatura novamente, mas não mais aquela temperatura de 1000 graus Celsius, a uma temperatura de 700, 600 graus Celsius, e depois vai abaixar ele para uma temperatura de 300, 200 graus Celsius. E aí ele vai ficar mais dútil, entendeu? Então, se a gente puder dizer que o contrário da têmpera é o revenimento, a gente pode dizer, tendo em vista das funções de cada um desses processos. Um é para você gerar dureza no material e o outro é para você recuperar a utilidade do material, já que dureza e utilidade aí vamos dizer assim, no vocabulário da engenharia mecânica são antônimos, né? São diferentes. Professor, fazendo a comparação do chocolate, me veio aqui na cabeça, cara. Será que numa indústria de chocolate e entrando até no processo aí será que a dureza do chocolate, por exemplo, um lugar quente, no Nordeste aí, e a dureza para o chocolate para o Sul, será que eles fazem alguma coisa? Eu acredito que sim, né? Talvez é uma Fazem. oportunidade, né? Fazem. O Fazem. lote que vai para o Sul, que tem uma temperatura média até 25 graus, eu faço um chocolate e para Bahia, vou mandar para Salvador. Legal isso aí, né, cara? Acaba pintando o pensamento do Exato. processo é esse, né? Mas existe um produto que vai justamente para dar essa dureza, para ele aguentar até temperaturas de qualquer região. Então, não é do nada. É a mesma coisa que acontece com os materiais metálicos. A gente estudou isso em fundição, que a gente aplica algumas coisas para. Lembra da quantidade de materiais que a gente joga numa liga para dar pro. A gente falou lá do vanádio, do molibdênio, tungstênio, que a gente mistura naquela liga para gerar um aço que seja mais resistente. A mesma coisa vai com o chocolate, meu irmão. É muito parecido. Se Não, você até o não é aço que eu compro, sabia, professor? O aço que a gente compra para construção de obras tem maresia, tem que ter uma especificação técnica lá, é diferente de um aço que eu compro lógico. lá, pô. Falei, cara, bicho, é muito mágico esse Não é mundo. legal isso aí pra caramba? É muito interessante, pô. Essa parte que é o que eu falo para os meus alunos. Gente, vamos ser técnico, vamos entender tudo, o porquê das coisas. E aí eles se amarram. O que eu tô falando para você é que
encontrar essas comparações é interessante, porque você me lembrou de que vai um produto que chama Micron, que é um produto que vai no chocolate também, para conferir maior dureza a ele, independente de temperatura, entendeu? Ele confere dureza. E ele deve ter alguma propriedade de liga, né? Que é igual os materiais metálicos. Quando a gente está fazendo alguma liga, a gente joga esses materiais dentro ali em pequenas proporções para ele também melhorar as propriedades mecânicas. Interessante. Então aí, ó o processo de recristalização. Quando você eleva a temperatura de um material, certo? E você depois abaixa, você vai recristalizar. Cristalização a gente já sabe. Como é que acontece a cristalização? Eu tive lá no processo de fundição, como é que acontece a cristalização. Começa lá, né? Lembra da analogia dos bairros? Começa lá, vai uma pessoa, constrói uma casinha, vai outra, constrói, vai se aglutinando aqueles átomos, aí forma um quarteirão. Aquele quarteirão ali é um grão, né? E Uhum. ali as ruas que estão em volta daquele quarteirão são os dendritos. E aí vai outra pessoa, vai construindo, forma outro quarteirão, outro tipo ali, vai ser uma outra estrutura, e aí vai formando ali, daqui a pouco você tem um bairro inteiro, que é a sua estrutura cristalina toda. Se for bonitinho, todo feitinho ali, como é em Brasília, né? Todos os quarteirões bonitinho, aí você vai ter ali uma estrutura mecânica que a gente chama de uniforme, né? Que é chamada de monocristal, que é o caso dos materiais metálicos. Os materiais metálicos, em sua maioria, são monocristais, porque em toda a sua seção X, Y, Z, ele tem o mesmo tipo de estrutura cristalina. Ah, é cúbica de corpo centrado? É cúbica de corpo centrado inteiro, então ele tem uma forma definida, certo? Então aí o que a gente está fazendo, falando do processo de recristalização, é exatamente o que você está vendo na figura aí, ó. Ele tinha um grão mais alongado, tá vendo os grãos aí, ó, alongados, né? E aí ele passa a recristalizar e tem um outro tipo de grão, pelo processo térmico, tá? E aí, junto com o processo mecânico, obviamente. Então você recristaliza o grão no trabalho a quente. Então, vamos supor que você esteja lá, pegou uma espada. Ah, que essa espada eu não quero mais. Ela tem grãos alongados, né? Aí você vai recristalizar. Você leva, bota ela na temperatura lá, perto da difusão, né? Da metade da temperatura de fusão até a temperatura de fusão, ela vai recristalizar, né? E vai voltar para os grãos ali que ela tinha normalmente antes de ser passada por um processo de forjamento. Tá bem escrito aí, recristalização. Em uma certa temperatura, os grãos, que é a estrutura cristalina, amassados e distorcidos pela conformação, como eu falei, pode ser um forjamento, formam novos grãos, reduzindo as tensões internas. O trabalho a frio, como você pode ver aí, ele faz isso, faz o contrário lá do trabalho a quente, né? Ele vai pegar ali e vai tornar o grão mais alongado, certo? Vai alongar mais, como tá aí, de A para B, ó. Vai achatar mais esse grão e alongar ele ficando tipo aí, como você está vendo. E no trabalho a mono, vai haver a recuperação do material sem a recristalização. Ou seja, você vai recuperar esse material, as propriedades dele, sem que haja uma recristalização. Então, você vai diminuir as tensões internas e tal, mas o grão vai ficar parecido com o que já era, certo? Aí vamos para a parte um pouquinho mais técnica agora, né? Mais na parte da ciência dos materiais, para a gente entender como esse processo de conformação é gerado. Primeiro, a gente tem que entender que os materiais metálicos, né, em sua maioria, ele tem duas fases mais importantes. A gente vai falar de todas as fases, né? Mas tem duas fases importantes no processo de deformação. Já que a gente está falando de conformação, né? Conformar um material é deformá-lo. Então, a gente tem primeiro a fase elástica e depois a gente tem a fase. Já sabe que quanto mais duro o material menor é essa fase elástica que desculpa, maior é essa fase elástica que ele tem. Você vai precisar de muita energia, mas muita energia mesmo, para causar uma deformação elástica nesse material, certo? Aí você está vendo um diagrama tensão-deformação, certo? Esse diagrama tensão-deformação, o que ele nos mostra? Ele nos mostra uma região elástica, você está vendo aí, até aqui, ó, certo? E aqui é uma deformação plástica. E aqui eu mostro que tem esse ponto P, que é o ponto até onde a gente tem uma deformação elástica, que é quando a tensão e a deformação elas são proporcionais. Se eu elevar 1 megapascal de tensão, vai elevar proporcionalmente 1 milímetro de deformação, né? Botando entre aspas, estou dando um exemplo.
E a partir daí, dessa relação, né, entre tensão e deformação, desse coeficiente angular aqui da reta, né, a gente acha o que a gente chama de módulo de elasticidade. Esse módulo de elasticidade, como vocês podem ver aqui, ele é a divisão da tensão pela deformação específica, tá? Que é uma deformação diferente da deformação longitudinal. A deformação específica, ela é adimensional, porque é a divisão da deformação total pela quanto deformou, né? Pelo tamanho do objeto. Então, se o objeto tem 1 metro, né? E ele deformou 0,5 milímetros, você vai pegar 0,5 e dividir por 1 metro. Aí, como vai ficar metro por metro, né? Vai cortar metro com metro, mesma unidade de medida, né? De comprimento, ele vai ser adimensional. A gente vai ver daqui a pouco uma aplicação. Então, a deformação específica é uma grandeza adimensional. Desta forma, o modo de elasticidade é expresso pela mesma unidade da tensão normal, que é Pascal, certo? Então, geralmente é megapascal que é dado, né? Dos materiais metálicos, né? Os modos de elasticidade. Aí um exemplo que eu coloquei, ó, 220 megapascal, 1000 ali a deformação. Então o que está dizendo ali? Ele está mostrando para você que a relação entre esse valor e esse valor, você encontra um modo de elasticidade. Mas para isso, para você achar o modo de elasticidade, você precisa também achar o comprimento inicial. Então tem que ser dado. O comprimento inicial, por exemplo, é de 10 centímetros. A lei de Hooke, se o material se comporta de acordo com a lei de Hooke, a lei de elasticidade, né? Você vai ter tensão de deformação é igual a modo de elasticidade vezes deformação específica. E aí você pega esse Ezinho aqui, joga para cá, ó, dividindo, você vai ter modo de elasticidade, que é um epsilon maiúsculo, vai ser igual a 220 megapascal dividido por 1000 vezes 10 a menos 6, porque aqui está em micro, né? Olha o mizinho aqui, ó, dizendo que está em micro. Né? E aí você vai ter o modo de elasticidade, 220, você faz o cálculo, você vai achar o modo de elasticidade. Aí é uma atividade para vocês pesquisarem, né? Pesquisar os módulos de elasticidade dos principais materiais da construção mecânica. E aí que eu falo, quais são os principais materiais? Você tem o aço, o que a gente viu, aço rápido, a gente viu inclusive na aula de fundição. Vimos o aço, tem o ferro fundido, né? Tem o alumínio, tem mais o quê? Tem o metalon. Todos esses aí, vocês utilizarem aí uma pesquisa dos principais materiais que são utilizados para estruturas, né? Vasos compressores, caldeiras e pesquisar o modo de elasticidade deles. Tá? A gente debater na próxima aula. Professor, eu vou anotar aqui. São principais. Anota aí. Qualquer Ó, principais. você tem o aço, tem o ferro fundido, tem o alumínio, tem o metalon, tá? Tem um... Mas qual que é a pergunta principais? Aqui, ó. Você não tá enxergando aí, não? Ah, tá. Atividade. Agora deu pouco aqui. Não, que tinha rolado a tela. Uhum. Pesquisar os modos de elasticidade. Show de bola. Boa. Pode ir, professor. Pronto. Então, assim, só para relacionar, o modo de elasticidade, ele caracteriza a rigidez, né, do material. Então, para a gente não confundir, né, sempre tem a gente falou até sobre isso, né, não vou ficar falando mais no meio da questão da resiliência, né, do que é ser resiliente, do que é ser duro, né, duro e rígido. Rígido e duro é a mesma coisa, tá? Rigidez e dureza está relacionado à elasticidade, certo? Resiliência está relacionado à deformação plástica. Então, são as duas nomenclaturas aí relacionadas a cada fase do material, certo? Aqui, ó, essa parte é importante. Ó. O modo de elasticidade é uma das propriedades mecânicas mais importantes que estudamos na resistência dos materiais. Por quê, Silvio? Sabe dizer? Professor, pode fazer de novo a pergunta? Eu estava digitando aqui. Tranquilo. Organizando um Word aqui. Vamos O lá. módulo de elasticidade é uma das propriedades mecânicas mais importantes que estudamos na resistência dos materiais. Por quê? Cara, eu entendo, assim, falando de uma forma mais de experiência, porque ele é o que define o que pode e o que não pode. Tipo, uma estrutura que eu tenho um movimento, eu tenho, assim, um modo de elasticidade. Por exemplo, eu vou fazer uma torre, um pilar de 20 metros de altura. E eu tenho uma determinada altura, eu preciso definir quanto essa estrutura ela pode se movimentar para ela não cisalhar, para ela não... Perfeito.
Exatamente isso daí que você falou. Exatamente. Quando a gente está fazendo, a gente está construindo estruturas mecânicas isostáticas, né, que não vão estar funcionando dentro da mecânica dinâmica nem da mecânica cinemática, a gente quer que ela fique parada. Então a gente tem que falar do modo de elasticidade. A gente não pode falar de resiliência, a gente não pode falar de deformação plástica, porque a gente nunca vai querer que algo deforme e não volte mais para o que ele é, não é isso? É Então, isso. se a gente pega lá um vergalhão, que a gente está fazendo a obra civil, você trabalha com isso a vida inteira. Você tem que saber o modo de elasticidade desse vergalhão, porque você vai colocar ele dentro de uma estrutura de concreto e ele tem que suportar determinado tipo de vibração, determinado tipo de carga, né? Cíclica ou pontual, ou integral. Você vai ter que saber esse modo de elasticidade. O que você não pode é o ferro pegar lá e deformar e não voltar mais para o lugar. Então ele Tem que tem que ter uma considerar elasticidade, né? Para isso, considerar poder. os momentos. Qual o momento que aquele aço até que momento ele consegue resistir, né? Exatamente. Perfeito. É o que eu falo, dei aula também de resistência dos materiais para os alunos, dei aula de resistência dos materiais para alunos de arquitetura. Era a única disciplina de cálculo que eles tinham de resistência dos materiais, a única, eles não tinham mais nenhuma. E eu tive como missão, eu falei, vocês vão aprender tudo e sejam capazes, porque eles já ficaram torcendo uma aula, uma sala de 50 alunos. Eu falei, vocês vão aprender, certo? Vai ser minha missão. E aprenderam, pô. Aprenderam a fazer os cálculos lá de resistência dos materiais. Olha que interessante aí, ó. Diferentes diagramas tensão e deformação para diferentes tipos de material. E aí eu quero te perguntar para ver se você está ligado. Olha, isso é um gráfico de tensão e deformação. A tensão está no eixo Y, a deformação está no eixo X, certo? A gente já sabe que se um material é duro, eu vou precisar de quê? De mais energia, ou seja, de mais tensão para provocar uma deformação dele. Se ele é mais dúctil, eu vou precisar de menos tensão para provocar uma mesma deformação para ele. Então a pergunta é: ele tem uma liga de aço temperada recusida, certo? A709, que é muito, muito utilizada para a construção de vasos-compressores, caldeiras, até na NASA é utilizada para alguns tipos de sistemas pressurizados, aço de baixa liga de alta resistência, aço carbono, que é o mais utilizado na estrutura, e o ferro puro. Aí a minha pergunta para você, Silvio, olhando para esse gráfico, se caiu uma questão lá num concurso, numa prova, no Enad, e te perguntarem, analisa esse gráfico e determine qual é o material mais duro e qual é o material mais dúctil desses quatro. Qual você responderia? Primeiro, o mais duro, na sua opinião. Silvio? Professor, não, só estava dizendo, o recosido não é o aço de baixa liga de resistência. Qual é o mais duro? Qual é o mais duro desses materiais aí? Olhando para o gráfico. O puro, o puro, porque ele tem a flexão dele tá bem baixa. Eu acho que é o aço puro aqui, nesse caso. Porque Porque eu tô olhando esse gráfico que a parte de baixo representa o ferro puro, certo? isso. A liga lá em cima ele já está pendendo um pouco mais. Aí o outro, eu entendo que, sei lá, o carbono ou o ferro puro. O ferro puro, ele é o mais duro, porque ele tem uma fase elástica muito pequena, tá vendo? Uhum. E depois ele tem uma fase elástica muito pequena e a fase plástica dele é muito aplainada. Então é o Certo. ferro puro, o mais duro. E o mais dútil é aquele que tem o aço carbono. Ele tem uma deformação, ele tem uma região elástica, mas a deformação dele é mais, ó, Uhum. curvada, certo? Beleza. Então, O que a eu gente fiquei em fala. dúvida aí, sabe por quê, professor? Toda vez que a Uhum. gente vai ali num processo de soldagem, aí o cara, sempre que vai soldar, fala, puta merda, isso aí é um aço carbono. E aí, às vezes, eu tenho um vergalhão normal, CA25, um CA50. Aí ele fala, puta, aí eu tenho que ter um eletrodo. Eu fiquei em dúvida no aço carbono, por isso que eu. Porque quando Não, é um aço tranquilo. carbono, uma camisa, uma peça, às vezes eles confundem aço com ferro fundido, né? Puta, isso aí não Isso. pega solda, essa hora que eu for soldar ele vai estourar, ele vai fissurar, não vai ter liga. Sempre eu Uhum, escuto o pessoal falando isso aí. com certeza. Isso aí. E aí, a gente já falou já no comportamento elástico e plástico, né, dos materiais. Quando a gente fala de um comportamento elástico, é quando você aplica um carregamento naquele material
e depois quando você retira aquele carregamento, aquele material volta a ficar nas propriedades dele, não muda as propriedades, ele continua com as características dimensionais preservadas. Já o comportamento plástico, quando você aplica a carga, aplica a tensão, ele deforma e não volta mais, certo? A energia é absorvida, ela não é devolvida, não é liberada. No comportamento elástico, ele vai funcionar como uma mola, em termos, né, práticos, e no comportamento plástico, ele vai funcionar como uma esponja, vamos dizer assim. Um absorve energia, fica dentro dele, o outro, ele pega aquela energia, absorve e joga para fora, e libera. Vai mostrando aí o comportamento, né, de um material quando a parte elástica dele passa, ó, passou aqui da fase elástica, vai para a ruptura, certo? Aí a pergunta aí, ó. Existe a possibilidade de ocorrer uma ruptura frágil para materiais dúteis? Se sim, qual o motivo desse comportamento que determina uma ruptura típica de materiais frágeis? Que a gente tem os materiais dúteis, né, que são fáceis de ser conformados, e temos os materiais frágeis, que são mais duros, que é mais difícil de ser conformado. Então, existe uma forma de você quebrar um material dútil? Qual seria? Existe, eu acho que existe quando fadiga, professor, na fadiga, no processo de, Acertou. por várias Acertou. vezes você levou o pam, chegou no momento que ele já não resiste mais, por mais elástico que ele seja, né? Acertou, exatamente. Perfeito. Acertou a pergunta. É isso aqui que a gente vai ver agora. Não precisa botar o áudio, não, vou só mostrar o vídeo, que é a ruptura de um material dútil. Né? Aqui eu coloquei esses exemplos aqui, que são materiais que recebem cargas cíclicas, né? Um virabrequim, um elevador, né, de cargas pesadas, né? Estão sempre sendo submetidos a cargas cíclicas. Deixa eu ver se vai passar aí. Ensaio por fadiga, viu? Flexão pura. Perceba que ele vai utilizar diversos tipos de peças, certo? Isso foram alunos de engenharia mecânica de uma faculdade. Construíram o projeto, construíram a máquina para fazer o processo. Vamos usar três tipos de peças diferentes para isso. Alumínio, 1200. Corpo com furo no centro. Resistiu até 660 ciclos. 660 ciclos e rompeu. Ele corpo liso agora, sem furo, sem nada. Obviamente vai resistir mais. Olha lá, mais do que o dobro. 1325. E esse aí é o corpo com entalhe. 845. Ali. Viu aí, Silvio? Gostou? Então, É o que a um gente está vendo laboratório em aí, casa, né, cara? o que a gente O viu cara, aí foi. ele conhece o RPM do motor, ele sabe quanto giro por minuto, e aí Exato. transformou isso no relógio, né, por hora, Isso. zerou o cronograma e aí ele conseguiu fazer o giro. Eu fiquei olhando o ciclo. Pô, como é que esse cara Muito, fez o ciclo? Ele pegou e transformou o muito bem. RPM, né?
Exatamente. É isso que é interessante, é isso que eu fico buscando meus alunos mais jovens, né? Que eles fiquem buscando o porquê das coisas. Pô, como é que ele calcula esses 660 ciclos? Tem alguma forma? Você falou Sim. perfeito, ele sabe o RPM do motor, fez um cronômetro, marcou certinho ali, viu quando rompeu, fez a conversão, pronto, né? Matou a Muito bem. charada, né? Matou a charada. Show de bola. Então é o que a gente fala, o que você falou também, acertou. O número de ciclos, que é o que a gente chama de ciclos de carregamento, ele vai influenciar na ruptura de um determinado material, certo? Mesmo ele sendo dúctil, ele vai fraturar. Botei um exemplo aqui, o aço 1020HR e o alumínio 2024. Qual deles ele é mais resistente à fadiga, né? Que a gente tem resistência à fadiga. O mais resistente vai ser o que vai precisar de mais ciclos para romper uma mesma tensão. Então eu fixei aqui a tensão, ó, de 280 megapascal e mostrei aqui, ó, botei, bateu aqui e bateu aqui. Aí desci aqui, ó, com gráfico. Ó, análise gráfica que os alunos também, numa maneira geral, pecam muito, e é o que é cobrado em prova de engenharia mecânica, engenharia de produção, é análise de gráficos, análise de tabela. Então você pega aqui, ó, desceu aqui, essa curva é do alumínio, 2024. Ele precisou de aproximadamente 10 a quarta, aqui no número de grandeza, 10 a quarta o número de ciclos de carregamento. Então ele rompeu mais rápido, com a mesma tensão, do que o aço. O aço 1020HR, ele pegou aqui em 10 a quinta o número de ciclos de carregamento, né? Então o aço 10 a 20HR, ele é mais resistente à fadiga do que o alumínio. Bom, meio óbvio, né? A gente já sabe que o alumínio ele é mais mole, não tão óbvio, né? Porque às vezes o material não significa o material ser mais dúctil, não necessariamente significa que ele é menos resistente à fadiga. Tá? Depende do tipo de material mesmo. E aí é isso. Né? Se a gente quiser dar uma olhada a mais, tem muita coisa nesse livro aí do Beer, que é Mecânica dos Materiais, vai ter todos os processos de conformação que você possa imaginar, certo? Então, Silvio, para a nossa aula de hoje foi isso aí. Falei que não ia demorar muito, né? Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Todos os dias de sábado você está aqui. Estamos aqui. E Eu aí, gosto muito também da disciplina, professor. Eu falei para os caras, bicho, uma coisa que eu não faço é faltar, porque essa aula para mim ela é muito rica. Não é ah, só na tua, em todas. Sim, por mim eu estava fazendo tudo presencial, porque eu gosto muito dessa interface de trazer sim, exemplos do campo, de agregar alguma coisa, não só aprender, mas ensinar alguma coisa na experiência prática, que faz toda a diferença, né? com certeza. Eu vou compartilhar uma coisa com você, né? Que sexta-feira, né, a minha chefe, né, a diretora me ligou, né? Uhum. E me deu uma notícia muito boa, cara, que eu fiquei muito feliz de que É, eles estão com um projeto, um planejamento para construir um curso técnico lá de mecânica e de engenharia de produção, algo na área, e me chamaram para ser o coordenador disso daí também. Então legal. eu vou participar da reunião, vou definir quais são os cursos técnicos, né, mais interessantes economicamente para eles e também, né, tendo uma visão geral, né, da região, o que que tem de demanda, né? Eu acho que a parte de hoje, né, mais do que nunca, se eu pudesse, eu ia sugerir um curso na área de energias renováveis, um curso de placas voltaicas, né, de energia solar, mas eu sei que é algo muito caro. Seria um curso É. super caro, eles teriam, não sei se eles iam ter orçamento. Então, vamos mais do mesmo, né, sei lá, um Professor, técnico de eu, geração, um técnico de caldeira, alguma coisa assim, caldeiraria. hoje, por exemplo, para fazer um técnico de construção civil, é porque está meio escasso esse curso, e antigamente ele tinha muito, técnico de estradas, Aham, esse sim. seria bacana, sabe por quê? Eu poderia até Mas te deve ter ajudar. também na área de civil. Então, eu te ajudaria, porque eu tenho muitos encarregados que eles não têm, só tem um segundo grau, não tem um curso nenhum. Então, um Sim, cara sim, sim. desse, cara, com um curso técnico de mestre de obra, de construção civil, de estrada, puta, eu ia ajudar a compor essa equipe aí, porque eu ia fazer uma propaganda aqui na obra, Nossa, legal. ia incentivar a galera, galera, vai, cara, faz alguma coisa. E aí eu tenho a disciplina de terraplanagem, né, que Aham. fica subordinada a mim, eu tenho a disciplina também da civil. Então, ali Uhum. dentro dessa disciplina tem elétrica, mecânica, terraplanagem, aí eu tenho